Em uma reviravolta surpreendente no cenário político internacional, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos tomou uma decisão importante que está agitando as relações diplomáticas globais. Em uma votação acirrada de 243 a 140, os legisladores americanos aprovaram uma medida que visa sancionar o Tribunal Penal Internacional. Mas o que levou a essa decisão bombástica? O estopim foi a recente emissão de mandados de prisão pelo Tribunal Penal Internacional contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, por supostos crimes de guerra durante a campanha militar de Israel contra o grupo Hamas em Gaza. Esta ação do Tribunal Internacional provocou uma reação imediata e contundente dos Estados Unidos, reafirmando seu forte apoio a Israel e questionando a legitimidade do Tribunal Penal Internacional para julgar nações não signatárias do Estatuto de Roma, o tratado fundador do tribunal. O projeto de lei aprovado pela Câmara dos Representantes não é apenas uma declaração simbólica de apoio a Israel. Ele prevê medidas concretas e severas contra qualquer funcionário do Tribunal Penal Internacional ou entidades que apoiem Haia em investigações, detenções ou processos contra pessoas protegidas dos Estados Unidos e seus aliados. As sanções propostas incluem o bloqueio ou revogação de vistos e a proibição de transações imobiliárias em solo americano. A votação também revelou uma divisão partidária, com a maioria dos republicanos e alguns democratas apoiando a medida, enquanto a oposição veio principalmente das fileiras democratas. Esta divisão reflete as complexidades das relações internacionais e as diferentes abordagens para lidar com questões de justiça global e segurança nacional. As implicações desta legislação vão muito além das relações entre Estados Unidos e Israel. Elas tocam em questões fundamentais de direito internacional, soberania nacional e responsabilidade por crimes de guerra. Os defensores da medida argumentam que ela protege os aliados dos Estados Unidos de uma perseguição injusta por parte de um tribunal internacional cuja jurisdição eles não reconhecem. Eles sustentam que nações soberanas devem ter o direito de lidar com questões de justiça internamente, sem interferência externa. Por outro lado, os críticos veem nessa ação uma tentativa de minar a autoridade do Tribunal Penal Internacional e, potencialmente, obstruir a justiça internacional. Eles argumentam que crimes de guerra e crimes contra a humanidade são de interesse global e que nenhuma nação deve estar acima da lei internacional. O debate levanta questões cruciais. Quem tem o direito de julgar crimes de guerra? Como equilibrar a soberania nacional com a necessidade de responsabilização internacional? A controvérsia em torno dos mandados de prisão emitidos pelo Tribunal Penal Internacional contra Netanyahu e Gallant está no cerne deste debate. As acusações são graves, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, incluindo ataques direcionados à população civil de Gaza e o uso da fome como método de guerra. Israel, por sua vez, rejeita veementemente essas alegações, insistindo que tomou medidas para proteger civis e facilitar a ajuda humanitária. Este impasse ressalta a dificuldade de investigar e julgar ações em zonas de conflito, onde as linhas entre operações militares legítimas e crimes de guerra podem se tornar nebulosas. O Tribunal Penal Internacional, por sua vez, argumenta que sua decisão de buscar mandados contra as autoridades israelenses está alinhada com sua abordagem em todos os casos, baseada na avaliação do promotor de que há evidências suficientes para prosseguir, e na visão de que buscar mandados de prisão imediatamente poderia prevenir crimes em andamento. O tribunal também emitiu um mandado de prisão para o chefe militar do Hamas, Mohamed Deif, que Israel afirma ter sido morto por um ataque da IDF em julho. Inicialmente, Khan havia buscado mandados de prisão para outros líderes do Hamas, como Ismail Haniyeh e Yahya Sinwar, mas estes foram mortos antes que os mandados pudessem ser emitidos em novembro.
Esta abordagem do Tribunal Penal Internacional, visando ambos os lados do conflito, tenta demonstrar imparcialidade, embora a controvérsia permaneça sobre a eficácia e a legitimidade de suas ações. A guerra em Gaza, desencadeada em 7 de outubro de 2023 pelo ataque do Hamas, que resultou em aproximadamente 1.200 mortes israelenses e 251 reféns, levou a uma contraofensiva israelense que, segundo o Ministério da Saúde, administrado pelo Hamas, causou mais de 46 mil mortes palestinas, um número que não pode ser verificado de forma independente e não distingue entre civis e combatentes. À medida que o projeto de lei segue para o Senado, o mundo observa atentamente. A aprovação final e a assinatura do presidente Trump poderiam marcar uma mudança significativa na relação dos Estados Unidos com instituições internacionais. Isso poderia potencialmente encorajar outros países a desafiar a autoridade do Tribunal Penal Internacional, enfraquecendo o sistema de justiça internacional. Por outro lado, os defensores da medida argumentam que ela é necessária para proteger a soberania nacional e evitar o que consideram ser uma perseguição política disfarçada de justiça internacional. O debate no Senado promete ser intenso, com implicações que se estenderão muito além das fronteiras americanas. Os republicanos precisarão recrutar cerca de 7 democratas para votar com eles, o que pode ser um desafio considerável, especialmente porque o governo Biden até agora se absteve de apoiar tais medidas punitivas contra o tribunal, não querendo deslegitimar o organismo internacional cujas sanções contra o presidente russo Vladimir Putin ele apoia. Esta situação coloca os Estados Unidos em uma posição delicada. Por um lado, o país tem sido um defensor histórico da justiça internacional e desempenhou um papel crucial na criação de tribunais para julgar crimes de guerra após a Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, os Estados Unidos têm sido consistentemente cautelosos em relação ao Tribunal Penal Internacional, temendo que seus soldados e oficiais possam ser alvo de processos politicamente motivados. Esta dualidade na abordagem americana à justiça internacional reflete as complexidades e contradições da política externa do país. A decisão de sancionar o Tribunal Penal Internacional poderia ter ramificações de longo alcance, potencialmente enfraquecendo a posição dos Estados Unidos em futuros debates sobre direitos humanos e justiça internacional. Além disso, poderia criar precedentes perigosos, permitindo que outras nações rejeitem a autoridade de instituições internacionais quando se sentirem ameaçadas por suas ações. Enquanto o debate continua, é crucial considerar as implicações mais amplas desta decisão. A tensão entre justiça internacional e soberania nacional não é nova, mas está se tornando cada vez mais pronunciada em um mundo globalizado. A ação dos Estados Unidos contra o Tribunal Penal Internacional levanta questões sobre o futuro da cooperação internacional e o papel das instituições globais na manutenção da paz e da justiça. Se você gostou dessa análise, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Suas opiniões e perspectivas são importantes para nós, então não hesite em deixar um comentário abaixo. Até a próxima!